Olá, querido amigo, querida amiga. Vai começar mais um programa Alfredo Marques em Questão. O programa de hoje vem só com fera. O programa de hoje vão iluminar o programa Alfredo Marques, meu querido e dileto amigo, juiz, um mega juiz, um exemplo de retidão de caráter, uma das grandes expressões do judiciário cearense. Fernando Barros, juiz da 7ª Vara Cível aqui de Fortaleza, um homem íntegro, produtivo, que dá resultado para a nossa sociedade. Um verdadeiro exemplo para a magistratura. Falo isso sem bajulá-lo, porque eu não bajulo ninguém. E eu estou fazendo aqui apenas um registro do nível e de comprometimento que tem esse amigo, que é um dos grandes nomes do judiciário cearense. Bem-vindo, Fernando. Satisfação imensa. Bom dia. Bom dia, Alfredo. Bom dia para os ouvintes, os telespectadores do seu programa. Nós agradecemos os elogios imerecidos e esperamos contribuir com a nossa participação nos debates, naquilo que for tratado no programa e levar uma mensagem positiva para a sociedade. Bom, dando sequência aqui, também vem hoje dar um show aqui no programa da gente. Rosa da Fonseca, essa guerrilheira incansável, uma mulher, uma democrata, uma lutadora das grandes questões sociais, desafia a ordem pública pelo bom senso coletivo. Rosa é extraordinária na luta das grandes campanhas nacionais, é um exemplo a ser seguido no Brasil inteiro. Bem-vinda, Rosa, satisfação imensa tê-la aqui. Bom dia, a alegria é minha, né? Mais uma vez a gente agradece a oportunidade, principalmente nesse momento tão sério do Brasil e do mundo, e que a gente acha importante trazer também a nossa reflexão sobre isso. E o mega professor, distinto amigo, Jairo Silva, professor do 2º grau, professor das cidades de Pacatuba e de Maranguape. Um guerrilheiro da cultura, espalhar, disseminar inteligência, hoje um dos grandes desafios. Quando a gente olha para o lado e vê um presidente da República obtuso, que a despeito do Lula ter sido analfabeto, mas não tenha sido idiota, aí nós estamos numa situação de muita complexidade. Doutor Jairo, uma honra recebê-lo aqui, tem o nome do meu pai. E fica aqui um registro de uma alegria muito grande poder recebê-lo no programa e a gente poder trocar ideias por um cenário que está aí dantesco da nova política no Brasil. Bem-vindo, Jairo. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma honra enorme estar aqui participando do seu programa, né? E eu quero dizer para você que é uma situação muito crítica que nós estamos vivendo hoje, né? Em um Estado que não valoriza o academicismo e, por sua vez, há esse caos aí, inclusive nas universidades, né? Bom, para a gente iniciar e tabular as primeiras discussões, Fernando, vou pedir a você que está em casa, acompanhe um vídeo de um incidente que aconteceu ontem. Um rapaz translocado, jovem, 20 anos, provavelmente vítima de um surto psicótico, pega um revólver de brinquedo, alguns litros de gasolina e umas garrafas de Coca-Cola de 2 litros, resolve tornar reféns 30 pessoas dentro de um ônibus na ponte Rio-Niterói e acabou morto. Queria que você visse aí as imagens, depois a manifestação de Sua Excelência, o governador do Rio de Janeiro, para a gente iniciar aqui as tratativas e você em casa tirar suas conclusões. Vamos ver aí o primeiro vídeo do momento em que um sniper mata o rapaz. Vamos ver. Bom, Rosa, um rapaz fora do ônibus, você está vendo aí, aparentemente com a mão na arma, joga uma determinada coisa fora do ônibus, em direção à polícia. Eu já entendi que esse rapaz já estava em vias de se entregar.
Porque um suposto terrorista que abandona as vítimas, deixa a garantia dele, da sobrevida dele dentro do ônibus e sai, é porque ele queria morrer. Ou estava disposto ao risco. Se a autoridade policial fizer essa leitura que eu estou fazendo agora, na tranquilidade da TV, distante do calor da emoção e tudo mais, eu tinha poupado a vida desse cara, tinha pego ele na mão. Eu pergunto aos senhores, o governo do Rio de Janeiro, o governo Bolsonaro, tem defendido matar bandido. O bandido portando um fuzil no Rio de Janeiro é para ser assassinado, segundo o governador. Bolsonaro entende que bandido é igual a barata, deve morrer como baratas, em grande quantidade, em profusão. Um país que não tem pena de morte, doutor Fernando, e que se houvesse pena de morte, presumia-se que tivesse um procedimento judicial em que o criminoso tivesse ampla defesa, direito contraditório, esgotasse a Suprema Corte, ainda tivesse direito ao final do processo, o sursi presidencial. O que é que o Bolsonaro quer? Ele quer que o guarda da esquina presencie o crime, julgue naquele instante o suposto criminoso, pegue o revólver e dê um tiro na cabeça. E aí ele ainda tem a excludente da ilicitude. O senhor que é magistrado, eu estou dourando a pílula ou é mais ou menos isso? O resultado bom é o do bandido morto, na concepção do presidente. Bem, a respeito de todo esse assunto e de manifestações públicas do governador do Rio de Janeiro, eu quero crer que o que pode haver para, digamos assim, comemorarmos nesse episódio tenha sido, em especial e principalmente, o fato de que dessa vez as vítimas, as pessoas, os sequestrados saíram todos ilesos. Nós temos inúmeros casos anteriores, entre eles um caso que ficou muito famoso, o Expresso 174, envolvendo aquele rapaz Sandro do Nascimento, Sim, onde terminou de forma trágica com a morte da professora, não é isso? Sim. E vários outros casos com reféns, onde, mesmo com a intervenção policial, nós tivemos que lamentar vítimas, tivemos que lamentar mortos, tá certo? De maneiras que o que há para se comemorar nesse fato é que, desta vez, os trabalhadores, as vítimas, os sequestrados não foram mortos, não foram agredidos, etc. e tal. Nesse sentido, quero crer que possa haver o que comemorar. Não houve vítimas entre os sequestrados. Bom, agora, a postura, Alfredo, de uma pessoa que vai ser naturalmente que investigado, mas evidentemente que tem-se a impressão, a nítida impressão de que o rapaz estava com algum problema de natureza muito mais psicológica, muito mais questão de um médico, um psiquiatra, alguma coisa assim, tá certo? Mas não se sabe como uma pessoa nesse estado vai reagir. Verdade. Você pode até cogitar de como é que um bandido, um sequestrador, realmente um homem do crime, possa raciocinar. Mas como que uma pessoa perturbada naquele momento, alterado o entendimento dela, como que aquilo poderia acabar, já que a pessoa tinha gasolina, podia causar um incêndio, podia queimar todo mundo ou muitas pessoas dentro do ônibus, tá certo? De maneiras que eu acho que aí foi literalmente uma aposta da autoridade policial que talvez entendeu que teria que agir, tá certo? E acabou causando a morte do rapaz. Nunca comemorar a morte de uma pessoa. Nunca comemorar a morte de uma pessoa. Vamos ver outras mas imagens, pelo menos considerar que dessa vez a intervenção... Só corroborando aqui, contribuindo para a nossa discussão. Terminou sem mais vítima. Vamos ver aí as imagens do governador do Rio de Janeiro, o Witzel, quando desce do helicóptero, depois da pessoa já sepultada, ele sai em comemoração. Tá aí. Ele sai pulando, gol do Flamengo, ele morto satisfeito, tá certo? Porque mataram um cara com arma de brinquedo. Bom, não sabia o que era de brinquedo, mas tá aí. Eu presumo que não caiba esse tipo de situação. Doutora Rosa da Fonseca, o Brasil de hoje
É um Brasil atroz que permite um governador de Estado se portar desta maneira, comemorando o assassinato de alguém, e provavelmente no domingo ele vai à missa. Como é que loucura é essa? Eu não sou de muita religião, não, para lhe confessar. Mas a igreja que ele frequenta, eu não passo nem na calçada. Eu acho que esse quadro, realmente, você usou a expressão dantesco, e logo no início, e eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito grave, realmente, no nosso país e no mundo, né? Você vê, não resta dúvidas, né, como disse aqui o nosso magistrado, de que o fato de não ter havido vítimas entre os reféns é uma coisa importante. Ponto pró-ação, sem dúvida. Porque nós vimos a situação triste que aconteceu também aqui naquele assalto ao banco, né, que as pessoas os reféns foram assassinados e Você está lembrando, é do Banfor? Não, aqui no interior, que o governador, inclusive, disse o que é que esse povo estava fazendo lá de madrugada. Era muito longe, ainda estava na época da ditadura militar, olha. Não, estou falando recente, que foi também lamentável a posição do governador do Ceará, quando disse o que é que esse povo estava fazendo de madrugada lá. Quer dizer, o pessoal tinha de pegar pessoas da família que tinham chegado de avião. Pega fila no banco, porque é atroz hoje, senão não recebe o dinheiro. Pois é, mas coincidentemente foi exatamente na madrugada e o pessoal ia passando e estava aguardando, não me lembro bem o detalhe. Mas houve esse aspecto das vítimas, reféns terem sido vítimas e o governador ter feito esse comentário lamentável, né? Mas nem se compara com esse absurdo aí desse governador de estar comemorando, porque ele podia dizer isso, né? Que lamentava ter tido... Lamentava, mas louvava a ação policial, enfim. Alguma coisa assim. Agora, sair comemorando, pulando igual um macaco, né? Comemorando porque uma pessoa foi assassinada, isso aí a gente não pode aceitar, não é? E é importante entender que fatos como esse, nós temos já... recentemente, uma literatura muito importante sobre isso, né? Nós, do Crítica Radical, fizemos 2 lançamentos importantes aqui. Um do professor Gabriel Zacarias, da Unicamp, que é No Espelho do Terror, e outro do professor Marildo Benegato, da UFRJ, Crítica do Capitalismo em Tempos de Catástrofe, onde e também um livro lançado recentemente pelo Anselmo Yapp na França, Sociedade Autofágica. Todos esses livros tratam de fenômenos, né, como esse, que estão sendo, digamos assim, protagonizados geralmente por jovens, né? Seja aquele assassinato que teve na escola, seja os ataques que estão acontecendo em outros países, que a pessoa chega e com a arma atira e mata várias pessoas. Isso tem tudo a ver com... O momento que nós estamos vivendo é o momento de uma crise da decomposição desse sistema capitalista, desse moderno sistema fetichista, patriarcal, produtor de mercadorias, e que desenvolve nas pessoas esse narcisismo fetichista que termina levando à loucura, e a forma da autoridade tratar é dessa forma como você já fez referência. Professor Jairo, as baratas parecem que residem todas na periferia. Certamente o discurso do Bolsonaro não alcançou os meninos de classe média alta, que frequentam shopping center, que usam roupa de marca, que usam tênis da moda, que frequentam ambientes de clubes sociais. Certamente não é isso. As baratas estão na periferia. As baratas têm cor, as baratas têm capacidade social, econômico-social, inferior à dos demais. Eu pergunto, matar indiscriminadamente, ou matar ainda que seja no cometimento do crime, sem que o agente criminoso seja submetido a um processo, nós não estamos exorbitando, nós não voltamos à idade da pedra. Alfredo, a violência, ela é rotineira, né, no nosso dia a dia. E a população da periferia, ela é afrodescendente. A população brasileira, em sua maioria, em quase 90%, é afro-brasileira, afrodescendente.
E essas pessoas, são elas que morrem pelas mãos da polícia, pelo contexto da violência. Agora, a violência, ela é fruto, é resultado de um descaso do Estado para com essas populações. Quando nós vemos um representante maior, do Executivo comemorar a morte de alguém, pode ter certeza, meu querido, que se fosse uma pessoa de classe média alta, branca, ele não faria daquela maneira. Então, quando nós olhamos, analisamos o contexto histórico da sociedade brasileira, da forma como eles foram jogados para as periferias, o Rio de Janeiro é exemplo disso. Foi praticamente a primeira capital a jogar os seus afrodescendentes dentro de uma área periférica onde estão até hoje. Ou não é? Sim. Então nós vamos... Hoje eles estão coexistindo com os apartamentos mais nobres da classe média, porque o espaço urbano ele tende a se mesclar, né? E no Rio tem essa condição, né? Hoje a classe média carioca experimenta a violência como um pobre do morro experimenta. A mesma situação. O helicóptero que passa atirando, atira no prédio e atira no casebre, no barraco. Atira em todo canto. Eu não tenho um conhecimento jurídico tão aprofundado quanto vocês, mas eu acredito, pelo pouco conhecimento que eu tenho dentro da Constituição, que é uma Constituição completa, dentro dos preceitos franceses de liberdade, igualdade e fraternidade, mas nós vamos ver aí a questão da falta de políticas públicas. Vamos analisar aí o artigo 6º da Constituição, o que ele diz do direito social. A formação cidadã, ela deve vir repleta de ações afirmativas do Estado para que um ser, seja ele de qualquer etnia, tenha a oportunidade de se firmar como pessoa digna dentro dos padrões de solidariedade. E aí nós vamos ver somente o Estado comemorar a morte de alguém onde ele mesmo é um dos principais culpados de todo o processo de violência, porque não há políticas públicas afirmativas, principalmente para essas pessoas. Bom, nós vamos ao pequeno intervalo. No próximo bloco, quando voltar, vamos tratar de anistia. Governo Bolsonaro está rasgando o que a Comissão da Verdade encontrou e que condenou a ditadura militar. Aguarda aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Olá, senhores, olá, senhora, você que está nos acompanhando aqui no Alfredo Marques em Questão,
nós vamos tratar da questão da anistia. Mas antes disso, eu queria agradecer uma galera que está assistindo o nosso programa nesse instante. O Everton, que hoje de manhã me saudou num sinal, é um flanelinha. Obrigado por ouvir política. Nós estamos impactando os programas de assassinato nesse horário, da hora do almoço, e trazendo uma discussão séria para você. Não ouça besteira, mude de canal. Finalmente, um espaçozinho democrático e que tem preocupação com a questão social. Mas muito bem, vou agradecer, como agradeci ao Everton, agradeço a Santana Lemos, Kleber Carneiro, Eduardo Araújo, Heloísa Guedes, Antônio Osmar, Marilac Fontes, Tessia Fortes, Cleide Lousada e Marcondes Viana, jornalista, querido amigo. Bom, vamos agora para a Comissão da Verdade. E a provocação vai logo para você, Rosa. Perseguida na ditadura militar, vítima das atrocidades do processo da distensão política, do tempo da institucionalidade, do rasgado do direito coletivo, né? Época em que se desprezava os valores humanos. Eu vou pedir aqui para passar um vídeo em que a presidente Dilma, que também foi vítima dessa situação, ela se reporta à questão de ter sido torturada por Brilhante Ustra. E o Ustra foi esse que foi recentemente homenageado no Palácio do Planalto. Vamos conferir aí o que disse Dilma, já num retrospecto. Vamos ver. Fez ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quando votou favorável ao impeachment. Em 2008, o coronel foi o primeiro militar a ser reconhecido pela Justiça como torturador durante a ditadura. Ao declarar o voto, Bolsonaro disse que Brilhante Ustra era o pavor de Dilma. Uma referência à prisão e tortura da presidenta na luta armada contra a ditadura militar. Dilma rebateu a provocação. Eu, de fato, fui presa nos anos 70. De fato, eu conheci bem esse senhor ao qual ele se refere. Era um dos maiores torturadores do Brasil. Foi um dos maiores torturadores do Brasil. Sobre ele recai não só acusação de tortura, recai também acusação de morte. Eu lastimo que esse momento no Brasil tenha dado abertura para a intolerância, para o ódio, para esse tipo de fala. Quando você é vítima de um golpe, tem várias opções, mas eu acho que quem tem honra e dignidade tem uma, é resistir. Nós iremos resistir. Dilma, que foi vítima da ditadura militar, torturada por Ustra. Segundo Bolsonaro, ele era o terror da Dilma. E Bolsonaro, de forma que com uma pessoa desequilibrada, doente, expressa prazer em ver que alguém tenha pavor do torturador. Rosa, o que é que a gente aprende disso? Nós dizemos que a ditadura civil-militar era a expressão política de um sistema capitalista que ainda estava em processo de desenvolvimento. Isso justificou algumas ações da ditadura militar com a ideia do progresso. Hoje, o Bolsonaro representa a expressão de um sistema que está em decomposição. Há um processo de descivilização, há uma regressão antropológica. Eu acho que ele representa isso. Não é? É uma situação grave. Nós, inclusive, vamos estar participando nesse final de semana de uma mostra muito importante lá no Sesc Belenzinho, em São Paulo, que se chama Mostra Meta-Arquivo, 1964-1985, espaço de escuta e leitura de histórias da ditadura no Brasil. Não é? São vários artistas que vão fazer uma exposição e vão tratar o quê? Do massacre dos índios na época da ditadura, das mineradoras destruindo tudo, da vala de Perus, onde foram descobertos ossadas de mortos e desaparecidos, da relação da ditadura com a mídia, do problema dos órgãos de segurança na vida das pessoas. E o artista Ícaro Lira escolheu fazer a sua mostra sobre a trajetória do Crítica Radical, e nós estaremos lá exatamente para dizer isso. Ditadura, nunca mais. Nós não podemos aceitar
que um presidente da República elogie um torturador que foi recentemente também novamente condenado pela Justiça Comum, Sim. né? Condenado. Foi mantida a condenação. Mantido a condenação, né? E assim como foi recebida pela Justiça Federal a denúncia do torturador da Inês Etienne, lá na Casa da Morte, né? Onde a única pessoa que sobreviveu foi a Inês Etienne, exatamente porque tentou dar a ideia que ia se tornar uma infiltrada nas organizações, e quando saiu fez toda a denúncia. O Camarão foi, agora aceita a denúncia contra ele como torturador. Com base em quê? Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que diz que tortura é uma prática criminosa, imprescritível, de lesa humanidade, que jamais poderia todos esses torturadores terem ficado impunes, isso é fruto também do equívoco, né, do processo de transição que foi da ditadura para a chamada democracia, quando os torturadores também foram incluídos na lei da anistia, que é outra aberração, né? Então, isso tudo está relacionado. O próprio fato de termos tido 2 governos de esquerda com 2 mandatos e não ter conseguido, né, não ter levado a devida conta as iniciativas para colocar esses torturadores no banco dos réus, como aconteceu em quase todos os países onde torturas e ditaduras aconteceram. Então, esse governo Bolsonaro está claramente relacionado com as milícias, que estão relacionadas com os porões da ditadura, exatamente com esses que executaram todas essas barbaridades e que continuaram impunes. Inclusive, o que o presidente disse com o Fernando Santa Cruz, que é outra aberração. Eu fiz parte da Ação Popular, e é uma coisa que deixa a gente indignado, o cara dizer que foi a Ação Popular que mandou matar o Fernando Santa Cruz, o pai do presidente da OAB, quando o próprio delegado, Cláudio, disse que foi ele que levou o Fernando Santa Cruz e mais 11 mortos na tortura para ser incinerados num forno. Então, é uma coisa inadmissível, como também aconteceu um fato na Comissão da Verdade, quando o Bulhões foi dar o depoimento. Eu vou encerrar, porque eu sei que o tempo é curto, mas a gente fica tão indignado. E nós dissemos, Alfredo, eu, o Jorge, a Maria, a gente conversando, disse: esse homem, se a Comissão da Verdade não botar esse homem sob proteção, ele vai ser assassinado. 2 dias depois, forjaram um assalto lá no sítio onde ele morava, e ele foi assassinado, porque ele disse que ia falar a verdade. Então, Jairo, não se pode aceitar isso, de forma nenhuma. Jairo, que mensagem você acha que um presidente da República manda para a sociedade ao relativizar o crime de tortura e ao ameaçar, por exemplo, publicamente: vamos fuzilar a petralhada, vamos matar bandido como baratas, como eu reproduzi há pouco, e agora querer naturalizar, achar normal a prática da tortura? Que mensagem é essa? O que é que você, se você fosse dar um agora de professor e explicar para os seus alunos lá no Maranguape, na Pacatuba, o que é que você extrai dessa manifestação? Alfredo, primeiro que esse homem é um louco, né? Ele propaga o ódio entre uma nação. Mais uma vez, dentro da Constituição, nós vamos ver do artigo 1 até o 6º, este homem rasgando a Constituição. Por quê? Porque nós brasileiros, precisamos ter harmonia. Inclusive, dentro da Constituição, ela fala que um dos direitos do Estado democrático é promover a união, a solidariedade, e este homem propaga o ódio. Eu estava lendo uma tese de doutorado do Davi Maciel, e ele fala justamente sobre essa questão da lei de anistia, de João Batista Figueiredo, de 79, em que isenta os militares dos crimes de torturas. Ora, passado esse processo aí, ditatorial, que nós não queremos mais viver, aí nós vamos ver uma sociedade que volta a elogiar, que volta a aceitar esse discurso do autoritarismo.
Inclusive, o Davi Maciel fala dessa transição de um Estado democrático constitucionalizado, né, pela Constituição de 88, o rompimento de uma ditadura, um sistema ditatorial, para um sistema autocrático burguês. E aí entra na questão do capitalismo, Rosa. É toda essa visão de mundo, dessas representações políticas, que não tem a negritude como prioridade. Não tem. Ou buscar nas raízes a solução dos nossos problemas, né? Olhar o outro semelhante como igual, independente da cor, da origem, dos recursos que possua, enfim. A Constituição, bem lembrado, protege tudo isso. Sim. Artigo 5º e o artigo 6º. Bom, eu vou aqui fazer agora a provocação derradeira para o meu querido amigo Fernando, que tem certamente muitas visões e opiniões acerca do assunto. O que é que norte aponta Bolsonaro com esse discurso, professor? A gente tem que falar sempre mais do ponto de vista institucional. Primeiramente, o crime de tortura, ele é, antes de mais nada, um crime covarde. Covarde porque, normalmente, ele é praticado contra quem já não está mais em condições de se defender. Geralmente, o crime de tortura é praticado contra alguém que já foi preso, já foi detido, já se encontra sob, em tese, a responsabilidade do Estado, né? E o Estado não pode se valer de meios ilícitos, de meios ilegais e principalmente de meios tão covardes na repressão, seja lá contra o que for. Então, tortura fere qualquer coisa que tenha princípio moral, religioso, cristão. Tortura é inaceitável, né? Contudo, no direito da mais ampla liberdade de opinião e de expressão, cada um tem o ídolo que bem quer, certo? Há pessoas que fazem seus gurus, líderes políticos, líderes religiosos, artistas, né? Há pessoas que fazem seus gurus charlatães, que pululam aí oferecendo 1001 formas de curas e etc, etc. E há pessoas que admiram líderes políticos ou militares com mais ou menos virtudes, né? No caso, então, o Estado jamais poderia, jamais pode se valer de meios ilícitos, e principalmente tão covardes, para reprimir lá, seja contra o que for. Ninguém tem o direito de cometer crimes. Ninguém tem o direito de cometer crimes. Mas essa responsabilidade se acentua ainda mais quando se age, teoricamente, em nome de um Estado. Aí, que se diga civilizado, se diga organizado dentro da égide de uma Constituição. Como magistrado, existem dois tipos de crime. E aí eu estou aqui fazendo aqui um exercício, uma elucubração aqui, para você pegar e discorrer sobre uma tese. O crime ele se consuma de dois modos, na tentativa e no êxito, né? Na consumação do crime. Na hora que eu estimulo, vamos matar a petralhada, vamos assassinar como baratas, digo para um policial da esquina, puxa o gatilho porque você vai ter o incidente, a exceção da ilicitude. Né? Você pode matar porque eu vou dizer que foi por forte emoção, por conta de uma suposta ameaça, mesmo que a pessoa estivesse desarmada. Mas fez um gesto qualquer, morreu, está justificado. Isso nós não vamos para uma faxina social, não corremos o risco de plantar uma semente de uma faxina social justamente contra esses da periferia, dos excluídos da sociedade, professor? Cada caso é um caso. Nós acabamos de ver no início do nosso programa, do seu programa, uma situação em que o policial abateu o suspeito, a pessoa que estava mantendo as vítimas, lá, os reféns, sob seu comando, ameaçando supostamente tacar fogo, queimar as pessoas, etc. e tal. Isso você tem que ver que a intervenção do agente policial, num caso extremo, onde ele seja obrigado a usar da força máxima, de atirar realmente para matar, tem que ser visto caso a caso,
com muita cautela, com muito preparo da força pública, não de forma generalizada, banalizada, ou seja, você não pode transformar uma exceção a ser utilizada em casos muito específicos como numa regra banal e, sobretudo, analisando caso a caso a gravidade ou não da situação que possa justificar, tá certo, a atuação de um agente com capacidade de matar. Por exemplo, um roubo de um celular. Roubo de um celular. Não estou discutindo que o cidadão roubou o celular. Roubou. Sim. É caso de você atirar numa pessoa que está correndo com o celular roubado na mão? Vale a pena tirar a vida de uma pessoa? Vale mais a vida daquela pessoa, mesmo um bandido, do que o celular? O celular vale mais do que a... Agora, uma situação de reféns, de possibilidade de vítimas, de morte, como houve casos, como também nós citamos aqui no início. Agora, a declaração de Sua Excelência, para usar uma expressão suave, eu tenho que ser mais suave nas colocações, inadequadíssima. Vou aqui fazer com uma provocação a Rosa da Fonseca. Ela Rosa, tem mais liberdade. Rosa, atirar, como estão atirando, a polícia carioca está fazendo, atirando em senhoras jovens com a mãe como mães, com o filho no colo, baleando a mãe e o filho, baleando garotos que levam chuteira para ir jogar num campinho de futebol, matando indiscriminadamente, atirando contra tudo e contra todos que se mexa, que se bula, tome bala, tome fogo, porque ali daquela favela ali só tem coisa ruim. Nós não exageramos na dose, o governador não exagera na dose, mandar um helicóptero ficar atirando de baixo para cima, como se ali ele soubesse, de cima para baixo, perdoe, soubesse ali que naquela casa, naquele ambiente, estaria um grupamento criminoso atuando. Não estou dizendo que não esteja, ou que ele não tem inteligência nem tem essa informação. Mas pelos informes que a gente colhe da opinião pública, da imprensa e tudo mais, o tiroteio é indiscriminado. Isso é o que a gente chama barbárie, Alfredo e telespectadores. O que nós estamos presenciando no Brasil é barbárie pura, protagonizada pelo Estado, certo? Isso que está sendo feito é uma barbaridade, é pena de morte indiscriminada e contra a juventude, principalmente negra, da periferia. Então, é bem dirigida. Né? Eu acho que eu tenho dito isso em algumas reuniões, nós organizamos um movimento contra a ditadura militar, civil-militar. Nós temos que organizar um movimento para botar abaixo esse governo e seus podres poderes, que estão determinados a eliminar a população brasileira para tentar dar uma sobrevida a um sistema que está morto. Esse sistema capitalista está morto, porque está eliminando a sua própria substância, que é o trabalho vivo substituído pelas máquinas. Então, nós não podemos aceitar que o governo protagonize o assassinato indiscriminado das pessoas, nem que fosse discriminado. Não tem esse direito. Bom, nós vamos a mais um intervalo. Quando voltar, vamos tratar de um tema da condenação de Haddad a 4 anos e meio de cadeia por Caixa 2, recebendo dinheiro para a campanha eleitoral de prefeito em 2012 da UTC. Aguarda aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você?
Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS 20. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Programa do Bezerrão, TV da Gente, canal 25.1. Brincadeiras, premiações, muitas promoções para você. Também tem o Boteco do Bezerrão. E muito swing. Com eles, Pedrinho Cantor, Filho Negão, bora swingar. Agora chore, 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 sofra, sofra, o mal que passa e paga aqui. Chore, chore, sofra, sofra, eu não tô nem aí. E chore, chore, sofra, sofra, o mal que passa. Estamos de volta e o programa de hoje conta com a inteligência do juiz, querido amigo, uma das melhores expressões do judiciário cearense, Fernando Barros, minha querida amiga, companheira de muitas lutas, Rosa da Fonseca, pessoa que eu admiro e admiro a trajetória política, e não menos importante do que todos os demais, Jairo Souza, professor, esse que leva conhecimento para o lumpen proletariado, para a periferia da cidade, aquele cara que vai resgatar aquele que não tem chance para virar cidadão. Queria parabenizar aos órgãos públicos que permitem que Jairo chegue a esses rincões e pela mensagem e a discussão que ele trata com seus alunos. Bom, vamos tratar agora da questão da condenação de Fernando Haddad. Vou começar aqui com o meu querido professor, juiz Fernando Barros. Fernando, Haddad condenado, alega ele, nós não temos os autos aqui para fazer aqui uma emissão capaz de poder avaliar, aquilatar a justeza dos argumentos que estão postos. Mas, pelo que foi dito, ele foi inocentado, no primeiro momento, do Caixa 2. E agora é condenado por fazer Caixa 2 no mesmo processo. Ele alega que a decisão será reformada em segundo grau e que não tem dúvida disso a falta de lógica que há num procedimento em que o próprio juiz reconhece que na delação não restou comprovado e agora ele é condenado por coisas extra-autos. Eu lhe pergunto, considerando que isso fosse verdade, e considerando, a gente vendo o que está acontecendo no âmbito da Lava Jato com a Vaza Jato, a intromissão flagrante do Ministério Público em conluio com o magistrado para condenar, no caso do Lula e de outros petistas e de outras autoridades, inclusive do MDB, como o ex-presidente da Câmara, como é o Caranguejo, como é o apelido dele? Brancoso, que está preso agora, o habeas corpus dele foi, o pedido agora de relaxamento de prisão foi para o espaço. Foi presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Obrigado, Jairo, socorreu aqui a gente. Não há uma ideia de criminalizar a política, Fernando? A gente tem que ir com as devidas cautelas. Primeiramente, nós não temos conhecimento da sentença e dos fundamentos, não é? Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, nem o 100º político que venha a ser apenado por conta da prática de um suposto crime eleitoral, tá certo? O que dá o destaque, o que dá o chamariz ao fato é o fato de que o condenado aí, no caso, a nível de primeiro grau, Fernando Haddad, ter sido o recente candidato à presidência da República, nesse caso. Então,
Sentença não é o ato definitivo. Sentença de primeiro grau cabe sentença de primeiro grau cabe o recurso. Então, o candidato prejudicado poderá usar os recursos, primeiramente para o TRE, o Tribunal Eleitoral imediatamente superior ao juiz singular que prolatou a decisão. Tá certo? Agora, uma coisa a gente tem que chamar a atenção, Alfredo. A solução está no ordenamento jurídico. Se por acaso uma decisão judicial é errada, é equivocada ou de qualquer outra maneira, pronunciada sem provas, etc., o ordenamento jurídico tem solução para isso. A correção do erro, a retificação do erro, ou o que seja lá, tem que ser dentro dos trilhos da lei. Eu não sei raciocinar fora dos trilhos da lei, da Constituição e da legalidade. Tem previsão legal para uma vez que o candidato se julgue prejudicado, se foi condenado sem provas ou qualquer outro tipo de argumentação, tem que ser através do recurso. Também tem que se respeitar a opinião pessoal. Opinião pessoal, vamos usar aqui uma expressão do ex-ministro Rogério Magri, intirável, ninguém pode tirar o direito das pessoas de terem opinião pessoal. Que cachorro é ser humano? Não, cachorro também é gente. Cachorro também é gente. É um ser brilhante. Ele criou a expressão imexível. Aí eu estou parodiando aqui o intirável, né? Então você não pode tirar o direito das pessoas de terem uma opinião, mesmo a respeito de uma decisão judicial. Agora, vamos colocar os trens nos trilhos. A decisão tem que ser respeitada. Eu não consigo imaginar que haja um conluio do ordenamento jurídico para beneficiar a pessoa A ou prejudicar a pessoa B. Até porque nenhuma decisão judicial com efeito definitivo é tomada pelo juiz individualmente. Tá certo? Não foi exclusivamente a atuação do juiz Sérgio Moro que colocou o ex-presidente Luiz Inácio Lula na cadeia. Ali é uma orquestração. Aí é que eu vou chegar lá. Houve uma confirmação da sentença, inclusive com o aumento da pena, posteriormente pelo Tribunal de Recursos. Houve a manutenção da decisão a primeiro nível junto ao STJ. Quer dizer, tudo aquilo que se tiver de ser feito para reclamar de uma decisão tem que estar dentro do trilho das leis e da Constituição. O grande problema do nosso judiciário é que a decisão, após a decisão de primeiro grau, você discute o formalismo, você não discute mais o mérito. Não, o segundo grau se discute o mérito. Você não vai mais para mérito, ele vai passando. Não. Quando chegou lá no tribunal em Curitiba, a coisa já foi consumada já. Né? Agora, eu não aceito, a opinião minha, assim como tenho que respeitar de vocês, que se o ordenamento jurídico está mancomunado para prejudicar ou beneficiar quem quer que seja, então ele não deveria existir. Quer dizer, você está preconizando o quê? Que não haja Estado, que não haja justiça, que não haja judiciário. Eu sou um defensor da justiça, com todos os defeitos. Tudo quanto tiver que ser feito, que o seja dentro do trilho da lei. Até mesmo uma ação rescisória, depois da ação transitada em julgado e tudo e tal. Só que o Lula não tem idade para esperar uma decisão, ele morre lá no presídio. Mas, salvo engano, a decisão do ex-presidente, Luiz Inácio, parece que já está marcada para as próximas semanas ou para os próximos meses no Supremo Tribunal. Agora, meu amigo, se você for partir de que o juiz, o Tribunal Superior, o STJ e o STJ estariam mancomunados para prejudicar ou beneficiar... Não, eu acho que quando chegou no STJ já não tinha mais o que ser feito. As fases já estavam consumadas, enfim. Tá certo? Então, de qualquer maneira, seja lá como for, somente... Só o primeiro e o segundo somente grau. A justiça, o judiciário, pode rever mesmo o erro que tenha sido praticado em esferas anteriores ou anular, conforme o caso, pelo judiciário. Para a gente dar sequência aqui ao nosso debate, vamos dar uma olhada num videozinho e aí sobre esse episódio do Haddad. Vamos ver. Agora falando do ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência, Fernando Haddad. Ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto pelo crime de Caixa 2. Ainda cabe recurso contra a decisão. Segundo a acusação, Haddad teria recebido quase 3 milhões de reais da UTC Engenharia durante a campanha eleitoral de 2012.
Os valores teriam sido repassados pela empreiteira às gráficas do ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza. Ele confessou ter recebido os pagamentos, mas disse que os valores não seriam direcionados para a campanha de Haddad. Bom, tá aí. Você viu aí, o crime existiu, mas o beneficiário do crime não teria sido o Haddad. Ele não pode ser, em tese, responsabilizado por crime de terceiro. Se bem que nós estamos tratando aqui de matéria jornalística, nós não estamos vendo os autos. De toda sorte, Rosa, a ideia é criminalizar a política? Bom, eu tenho uma opinião bem diferente. Bom, você e seu grupo político abandonou a política pelo desencanto, né? Que não vê solução. Sim, não vê a política partidária, eleitoral. Não vê nesse viés a solução para outros dias, melhores dias. Na verdade, não é o desencanto, é a compreensão, né, que a gente conseguiu. E aí o nosso juiz aqui disse o que estão querendo acabar o Estado. Eu sou uma das que defendo a superação do Estado, né? Porque eu acho que o Estado se constituiu realmente para garantir a implantação e o desenvolvimento de um sistema que submeteu a humanidade e o planeta, as relações humanas e sociais, a uma abstração que é o valor que se representa no dinheiro. Esse sistema está em colapso. A política depende da economia. Se a política depende da economia, a política restou o papel que está sendo cumprido hoje pelos governantes, de maneira geral, no mundo todo, administrar a crise do limite do capitalismo, administrar a barbárie, administrar a eliminação dos recursos naturais. Então, nesse sentido, que eu quero afirmar que nós entendemos que o caminho é outro. Nós temos que pensar, aí não ter a organização, é numa auto-organização da sociedade de forma consciente, coletiva, no sentido de, efetivamente, administrar os recursos em benefício da humanidade e respeitando a natureza, e não para garantir o alto movimento do dinheiro que está levando a esse desastre. Então, nesse sentido, é que a gente entende que isso tudo está realmente falido, né? Esse processo do judiciário é a expressão disso também, né? Com todo respeito, mas é evidente que tem pessoas que teriam, digamos assim, práticas tão ou quão graves como a que está sendo colocada e que estão aí ilesas, né? Então, eu não estou querendo defender aqui nem A nem B, mas eu acho que isso tudo está fraudado e o objetivo é tentar manter um tipo de governo, que, como é o atual, que está determinado a fazer o que for necessário para tentar dar uma sobrevida a esse sistema que está à morte. Encerrando aqui o nosso programa de hoje, agradecer aqui o presente que recebi aqui, os bens que os políticos fazem, os bens a eles próprios. Inclusive, aqui tem um episódio aqui desse vídeo, nesse livro, que trata do senhor deputado federal Genesias Noronha, de ilicitudes que, teoricamente, ele teria cometido. É bom você comprar e ficar interessado nisso. E recebi também um livro de poesias, Intervalo Amoroso. Essa generosidade, esses mimos foram aqui do meu querido amigo e mestre, pessoa que eu admiro, Fernando Barros. Fernando, de forma sucinta, rapidinho, suas considerações finais e depois os demais amigos. Agradecer a possibilidade da participação e lembrar que para nós chegarmos a um Estado de Direito, com todos os defeitos que ele possa ter, morreu um bocado de gente. Então, a gente tem esse Estado de Direito, mesmo com seus defeitos, ele é um legado construído em cima do sacrifício de muitas pessoas para que nós voltássemos a um Estado constitucional. Um abraço a todos. Doutora Rosa. Eu também agradeço a participação, né? A polêmica continua, porque eu acho que muitas pessoas morreram achando que estavam contribuindo para que a humanidade se libertasse desse sistema e, lamentavelmente, terminaram contribuindo para se manter essa situação, né? Como é o caso das revoluções socialistas, que está aí todos no capitalismo selvagem, exatamente porque não eliminaram as categorias do capitalismo, a lógica do sistema, que é o trabalho, a mercadoria, o valor para reproduzir o dinheiro. Isso é que tem que ser rompido, tem que ser superado. E é nesse sentido que a gente quer reafirmar
a importância desse encontro que vamos ter lá em São Paulo, não só participando dessa mostra, Meta Arquivo, lá no Sesc Belenzinho, que é tratando sobre as questões da ditadura, mas também a atualidade dos novos caminhos que se abrem para a humanidade e o planeta, e nós queremos contribuir nesse sentido. Doutor Jairo, querido amigo, suas considerações finais. Alfredo, eu quero agradecer a minha participação no seu programa e quero dizer aos telespectadores que nós da esquerda precisamos nos unir, porque o Estado Democrático de Direito ele deve ser acompanhado com um Estado democrático popular, em que todos tenham iguais direitos. Obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos com tudo. Muitos temas interessantes, controvertidos, para que você em casa faça seu juízo de valor e renove as baterias para uma nova luta. Até amanhã, forte abraço, agradecimento a todos.